As acrobacias em Hollywood alcançaram um nível extremo de precisão, com cada uma delas cuidadosamente planejada e executada sob rígidos protocolos de segurança. No entanto, esse alto padrão de segurança nem sempre esteve em vigor. Nos primeiros tempos do cinema, a indústria aprendeu da maneira mais difícil, através de acidentes trágicos e desastres fatais no set. Neste vídeo, vamos investigar os desastres que tiraram algumas das vidas mais vitais de nós. Fique ligado, assista e ore por sua vida após a morte. O Salto Fatal, de A.J. Bakunas. O dublê Ajay Bakunas havia construído uma reputação por suas acrobacias de queda livre destemidas, frequentemente saltando de alturas incríveis para dar vida a cenas de ação intensas. No filme Aço, Bakunas foi dublê do ator George Kennedy e estava prestes a realizar uma das acrobacias mais ousadas de sua carreira. Um salto de 323 pés que estabeleceria um novo recorde para a queda de dublê mais alta. Ele já havia feito um salto bem-sucedido de uma altura menor, impressionando todos no set. Mas Bakunas estava determinado a ir além para recuperar seu recorde. Conhecido por sua preparação cuidadosa e habilidade, Bakunas estava confiante de que poderia realizar novamente, desta vez de uma altura ainda maior. O dia do salto, 21 de setembro de 1978, foi cheio de tensão e empolgação enquanto a equipe se preparava para a façanha. O pai de Bakunas estava entre os que observavam, cheio de orgulho e talvez um pouco de preocupação, enquanto seu filho subia ao topo da torre em Lexington, Kentucky. Após as verificações finais, Bakunas saltou, mirando diretamente no grande colchão de ar abaixo. Mas, em uma reviravolta angustiante do destino, o airbag, que deveria amortecer sua queda, estourou no impacto, incapaz de suportar a força de uma altura tão extrema. Bakunas foi morto instantaneamente. Para seu pai e todos no set, o choque foi avassalador, e a tragédia foi um lembrete devastador dos riscos de vida. Performers de Em dublês. nome do entretenimento. A queda trágica de Bakuna teve um impacto enorme na indústria de dublês. Sua morte destacou a necessidade crítica de equipamentos e padrões de segurança melhorados, especialmente para acrobacias de grande altura. Hoje, seu legado vive como um símbolo da coragem e dedicação dos dublês, que muitas vezes arriscam suas vidas para trazer cenas emocionantes para o público. O Último Voo, de Paul Mentz. Para o filme O Voo do Fênix, uma história de sobrevivência no deserto, o diretor Robert Aldrich queria capturar o realismo contundente de um avião caído que mal se mantinha unido em condições adversas. Paul Mentz, um dos pilotos de dublê mais célebres de Hollywood, foi chamado para pilotar uma aeronave improvisada, construída a partir de várias peças de avião. Conhecido por suas habilidades de voo incomparáveis. Habilidades e natureza destemida, Mentz era uma lenda na indústria, tendo realizado inúmeras acrobacias de alto risco para filmes, frequentemente desafiando os limites do que se pensava ser possível nos céus. Em 8 de julho de 1965, Mentz estava se preparando para a segunda tomada de uma cena que exigia que ele voasse logo acima do solo do deserto, criando a ilusão de que o avião improvisado estava lutando para se manter no ar. As apostas eram altas, mas Mentz estava confiante em suas habilidades, completou a primeira tomada. No entanto, na segunda tentativa, algo deu terrivelmente errado. Enquanto ele manobrava o avião rente ao acidentado terreno do deserto, o trem de pouso, uma parte frágil da aeronave improvisada, foi pego no terreno irregular. Instantaneamente, o avião perdeu o controle e o impacto foi severo. A fuselagem se partiu ao contato e Mentz foi arremessado para frente, morrendo instantaneamente no impacto. No cockpit com ele estava seu copiloto, Bob Rose, que milagrosamente sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo uma fratura no ombro e na pelve. O acidente foi um golpe chocante para uma indústria cinematográfica e um lembrete sóbrio dos perigos que os pilotos de acrobacias enfrentam. Mentz não era apenas um piloto, mas um ícone de Hollywood, um aviador ousado que havia ultrapassado os limites das acrobacias aéreas. Sua perda deixou um vazio no mundo do cinema, e sua morte gerou discussões sobre segurança nos sets de filmagem, especialmente em cenas que exigem manobras aéreas arriscadas. O trágico acidente de Mentz tornou-se parte da lenda de Hollywood. Um lembrete do alto custo de criar realismo na tela. A cena mortal de Eric Fleming na selva. Em 1966, o programa de antologia Off to See the Wizard estava filmando um episódio em 2 partes intitulado High Jungle, que visava capturar a beleza selvagem e o mistério da Amazônia. O ator Eric Fleming, mais conhecido por seu papel como capataz, Gil Favor, em Rawhide, foi escalado para o papel principal. E o episódio estava sendo filmado na paisagem remota e acidentada ao longo do rio Valaga, no Peru. A beleza natural da área vinha com seus próprios perigos, e o rio era conhecido por suas correntes rápidas e corredeiras imprevisíveis. Em uma das cenas, Fleming e o colega ator Nino Minardos estavam em uma canoa escavada de 35 pés, navegando a Badequama Series.
navegando pelo rio como parte da jornada do seu personagem. Mas de repente, a cena tomou um rumo trágico. A canoa atingiu um trecho de corredeiras turbulentas, balançando violentamente e ameaçando virar. No caos, Fleming fez um movimento desesperado, mergulhando na água, talvez pensando que poderia nadar para a segurança. Mas as fortes correntes do rio rapidamente o dominaram, afastando-o ainda mais do barco. Minardos conseguiu nadar até a margem, mas Fleming não teve tanta sorte. Enquanto lutava contra as correntezas, 2 atores locais tentaram segurá-lo, mas o rio era simplesmente forte demais. Em um momento comovente, Fleming desapareceu sob a água, levado pela correnteza rápida. A equipe imediatamente iniciou uma busca, mas conforme as horas passavam, a esperança começou a diminuir. 3 dias depois, os buscadores encontraram o corpo de Fleming 15 milhas rio abaixo. O trágico acidente chocou todos os envolvidos na produção, e o episódio nunca foi ao ar. A notícia de sua morte chocou seus fãs e colegas em Hollywood, onde Fleming era conhecido como um ator dedicado e destemido. O perigo real dos Hells Angels. Em 1930, o cineasta visionário e entusiasta da aviação Howard Hughes embarcou em um projeto ambicioso com Hells Angels, um épico da Primeira Guerra Mundial que visava capturar a intensidade do combate aéreo. Hughes estava determinado a trazer autenticidade para o filme, o que significava filmar aviões reais em combates aéreos reais. Para conseguir isso, ele contratou 70 pilotos de acrobacia e veteranos de guerra, cada um encarregado de voar sob condições incrivelmente perigosas. Hughes os incentivou a realizar formações próximas, manobras dramáticas e acrobacias audaciosas, tudo para fazer o público se sentir no meio da ação. Mas a abordagem realista teve um custo alto. Durante a produção, 3 pilotos tragicamente perderam suas vidas, vítimas das cenas aéreas arriscadas. Os protocolos de segurança na aviação ainda estavam em desenvolvimento, e as exigências de Hughes colocavam os pilotos em situações de altíssimo risco, voando a poucos centímetros de distância para obter a filmagem perfeita. Apesar das tragédias, Hughes continuou, determinado a tornar sua visão realidade. O próprio Hughes não estava imune aos perigos. Em um momento particularmente intenso, ele decidiu demonstrar uma manobra aérea complexa para os pilotos. No entanto, seu próprio avião entrou em parafuso, e Hughes perdeu o controle, caindo no chão. Milagrosamente, ele sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves que necessitaram de vários dias de cuidados médicos. Sua experiência próxima da morte apenas aumentou a lista crescente de perigos que assombravam a produção. Apesar dos terríveis acidentes, Hells Angels tornou-se um filme inovador, conhecido por suas cenas aéreas espetaculares e realistas. A obsessão de Hughes pela perfeição estabeleceu um novo padrão de realismo no cinema, mas também destacou os riscos extremos que cineastas às vezes assumem na busca por sua visão. A decisão fatal de John Jordan no set de Catch 22. Em 1969, enquanto filmava a ambiciosa adaptação de Catch 22, um romance clássico de guerra de Joseph Heller, a paixão do diretor John Jordan por autenticidade o levaria a uma situação perigosa. Conhecido por sua dedicação e disposição para conseguir a cena perfeita, Jordan insistiu em filmar de uma porta aberta de um avião sem um cinto de segurança, acreditando que isso lhe daria mais liberdade para capturar a cena. Apesar dos perigos evidentes, ele optou por confiar apenas em sua pegada e posicionamento, na esperança de trazer uma perspectiva única às intensas cenas aéreas. Em 16 de maio de 1969, a tragédia aconteceu. Enquanto o avião sobrevoava o Golfo do México, uma turbulência repentina sacudiu a aeronave e Jordan foi arremessado de sua posição. Sem um cinto de segurança para segurá-lo, ele despencou 600 metros para a morte. O acidente chocante deixou o elenco e a equipe devastados, não apenas pela perda de seu colega, mas também pela certeza de que sua morte poderia ter sido evitada com medidas de segurança adequadas. O que tornou a decisão de Jordan ainda mais trágica foi o fato de ele já ter sobrevivido a um acidente quase fatal apenas 2 anos antes. Durante as filmagens de Com 007, Só se vive 2 vezes, em um filme de James Bond, ele foi atingido por uma hélice de helicóptero, causando lesões graves em sua perna, que precisou ser amputada. O susto não o desanimou. Em vez disso, parecia alimentar sua determinação de continuar trabalhando no mundo arriscado do cinema. A morte de Brandon Lee no set de O Corvo. Em 1993, The Crow estava destinado a ser o grande sucesso de Brandon Lee. Um filme sombrio e atmosférico, no qual ele interpretava o personagem principal, Eric Draven, um músico que retorna dos mortos para buscar vingança. Filho do lendário artista marcial Bruce Lee, Brandon vinha conquistando seu espaço e estava prestes a se tornar uma grande estrela de ação.
Mas tragicamente, durante os últimos dias de filmagem, um terrível acidente mudaria tudo. A cena envolvia o personagem de Lee sendo baleado, e para realismo, uma arma cenográfica foi carregada com o que supostamente seriam rodadas falsas. Infelizmente, a produção usou balas falsas feitas em casa, criadas removendo a pólvora de munições reais, mas deixando o espoleta no lugar. Durante uma filmagem anterior, uma dessas balas falsas ficou presa no cano sem ninguém perceber. Mais tarde, quando a arma foi carregada com cartuchos de festim e disparada contra Lee, a força poderosa dos cartuchos expulsou o projétil preso do cano, atingindo Lee no peito. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas o dano era grave. Lee foi declarado morto várias horas depois, com apenas 28 anos. O acidente causou ondas de choque em Hollywood e devastou o elenco e a equipe de O Corvo, além da família de Lee e fãs em todo o mundo. O filme, quase completo no momento de sua morte, foi finalizado usando efeitos especiais e um dublê para honrar seu papel. A tragédia do helicóptero em Twilight Zone, The Movie. O filme antológico de 1983, Twilight Zone. O filme pretendia ser uma emocionante homenagem à clássica série de TV, mas se tornou infame devido a um dos acidentes mais trágicos de Hollywood no set. No dia 23 de julho de 1982, durante as filmagens de um segmento dirigido por John Landis, ocorreu um acidente horrível durante uma cena noturna envolvendo um helicóptero voando baixo, explosões e vários atores, incluindo o ator veterano Vic Morrow e duas jovens crianças, Micah Jin-le, de 7 anos, e Renee Shin-Yi Chen, de 6 anos. A cena exigia que o personagem de Morrow carregasse as duas crianças através de uma vila vietnamita simulada sob ataque, com explosões acontecendo ao redor deles. Enquanto o helicóptero pairava baixo sobre suas cabeças, efeitos pirotécnicos foram acionados nas proximidades. Mas, em um trágico erro de cálculo, a poderosa explosão desestabilizou o helicóptero, fazendo-o perder o controle. Em questão de segundos, a aeronave colidiu diretamente com Morrow e as crianças. Morrow e Lee foram decapitados pelas lâminas do rotor do helicóptero, enquanto Chen foi esmagada pelo esqui de pouso. Todos os três morreram instantaneamente. A tragédia chocou Hollywood e provocou uma tempestade midiática, levando a uma longa investigação. O diretor John Landis e 4 outros membros da equipe enfrentaram acusações de homicídio involuntário. O set radioativo de The Conqueror. Em 1956, o magnata de Hollywood Howard Hughes produziu The Conqueror, um filme épico que colocou John Wayne no papel inesperado de Genghis Khan. O filme foi rodado no deserto de Escalante, em Utah, um local escolhido por suas paisagens dramáticas. No entanto, o deserto tinha um perigo oculto. Ficava a apenas 137 milhas na direção do vento de um local de testes nucleares em Nevada, onde o governo dos Estados Unidos tinha realizado extensos testes nucleares acima do solo alguns anos antes. Desconhecido pelo elenco e pela equipe, a precipitação radioativa desses testes provavelmente se espalhou pela área. Durante as filmagens, a equipe trabalhou sob o sol do deserto, cercada por solo e poeira contaminados. Tragicamente, as consequências dessa exposição começaram a aparecer anos depois. Em 1980, um número alarmante do elenco e da equipe do filme havia sido diagnosticado com câncer. Das 220 pessoas que trabalharam no filme, 91 desenvolveram câncer e várias estrelas, incluindo John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead e o diretor Dick Powell, eventualmente morreram da doença. O elevado número de casos levantou suspeitas de que a exposição à radiação no set poderia ter desempenhado um papel nessas doenças. Este desastre radioativo tornou-se um dos incidentes de set de filmagem mais controversos e trágicos de Hollywood. Howard Hughes, alegadamente consumido pela culpa, até comprou todas as cópias existentes do filme após o surgimento dos casos de câncer, embora ele tenha sido relançado posteriormente. O Conquistador continua sendo um lembrete assustador dos perigos ocultos que podem existir nos locais de filmagem e dos efeitos a longo prazo da exposição à radiação, marcando-o para sempre como uma das histórias mais trágicas e perturbadoras da história de Hollywood. O trágico fim de John Eric Hexum. John Eric Hexum era um jovem ator carismático na década de 1980, conhecido por sua aparência marcante e carreira promissora. Ele havia acabado de começar a ganhar fama e estava estrelando na série de TV, Cover Up, onde ele interpretava um agente secreto. Mas no dia 12 de outubro de 1984, o que começou como uma piada descontraída no set, rapidamente se transformou em uma tragédia de partir o coração. Durante uma pausa nas filmagens, Hexum, talvez sentindo-se impaciente com o tempo ocioso, pegou uma arma cenográfica carregada com uma bala de festim e a segurou contra a cabeça. Em um momento de humor impensado, ele puxou o gatilho, esperando apenas um clique inofensivo. Tragicamente, as balas de festim podem não ter balas reais, mas ainda produzem uma força poderosa.
A explosão criada pelo carregador de festim de papel foi suficiente para fraturar o seu crânio, causando um grave trauma cerebral. Hek-sun foi levado às pressas para o hospital, mas o dano era irreversível. Após 6 dias em suporte vital, sua família tomou a dolorosa decisão de deixá-lo partir. Hek-sun tinha apenas 26 anos de idade. Em uma reviravolta agridoce, seu trágico fim ofereceu nova esperança a outros. Hek-sun tinha assinado um cartão de doador de órgãos, e seus órgãos foram doados, salvando, ao final, as vidas de 5 pessoas. A sua morte prematura abalou Hollywood e serviu como um lembrete claro dos perigos ocultos que até mesmo armas cenográficas podem representar. Após o acidente, os protocolos de segurança em torno de armas cenográficas foram revisados com ênfase na prevenção de futuras tragédias. O legado de John Eric Hek-sun continua vivo, não apenas pelas vidas que ele salvou, mas como um lembrete da importância da segurança no set.